ânimo dobro é aquela pessoa que sempre começa e volta, e nunca sai do lugar. Não vai para lugar nenhum. Por quê? Ele vai até um certo ponto, retrocede, anda mais um pouquinho, retrocede, não sai daquela situação, e passa os anos, e passa o tempo, e continua do mesmo jeito. Não há maior necessidade nos nossos dias do que é para aqueles que professam ser discípulo do Senhor decidir e focalizar seus corações em Deus com um compromisso profundo. Compromisso profundo, irmão, é você pegar a palavra de Deus e não retroceder dela. Ouvir a palavra do Senhor e não retroceder. Comprometido com o que está aqui. Doa quem doer. Faça o que tiver que ser feito. Mas você está compromissado, está comprometido com o que Deus te falou. Confissão. Olha só. Compromissos secretos não se sustentam tanto como os públicos. E não deveríamos nos surpreender que o Senhor exija que coloquemos publicamente no registro de como tendo tanto crido nele, como nos comprometido como discípulos. Olha só. Muitas vezes eu falei da outra vez também, nós gostamos de agir secreto, né? Deus não gosta disso não. Porque o compromisso público, ele tem um peso muito maior. Por quê? Quando você assume um compromisso público, se você pisar na bola, teve muitas testemunhas. Isso é bom para nós. É muito bom. Porque quando você assume um compromisso público, você fica naquela, agora eu não posso voltar para trás de jeito nenhum. Se eu voltar, eu vou ser crucificado. Entendeu? Olha para você ver como é que isso funciona. Há uns dias atrás eu preguei aqui sobre um assunto. E hoje eu ia cair na mesma história que eu preguei. Quando eu lembrei, eu falei, opa, pera aí, eu estou contradizendo o que eu estou falando, eu não posso fazer isso. Compromisso público. Quem sabe, talvez, se eu tivesse somente pensado, mas não tivesse falado, talvez eu teria feito. Mas como eu disse, está gravado, eu não podia. E na hora a minha consciência me acusou. Na hora, opa, peraí, você está contradizendo o que você falou? Você falou isso lá, agora já está mudando aqui? Compromisso público. E Deus exige isso, olha para você ver. Em Romanos 19, 10, 9, diz o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa confessar ou não? Isso aqui não é público? Público, não foi? Se você confessar dentro do seu quarto, adianta alguma coisa? Segundo esse texto aqui, não. Tem que ser público, seu compromisso tem que ser feito perante testemunhas. Por que, rapaz? Quando o cara vai casar, tem que ter aquele monte de testemunha. E mesmo assim, tem uns aí que não adianta nada. Não adianta nada. O caboclo reuniu a família, os amigos, todo mundo testemunhou. Tem gente que vai lá e tem que escrever. E o cara de pau daí uns tempos, não, vaza. Mas o que aconteceu? Ele ficou envergonhado perante aquelas pessoas. Ficou ou não ficou? Não ficou? Ficou. Não, mas não é assim, ninguém faz as coisas pensando em voltar atrás. Todo mundo faz querendo dar certo. Entendeu? Ninguém faz pensando, o problema é a atitude. Esse é o problema do caráter. Ninguém faz pensando que eu vou fazer hoje uma coisa aqui e vou simplesmente abandonar a lei. Ninguém que em juízo perfeito faz isso, mesmo que não conheça a palavra. Alguém lê para mim Timóteo 6, 12 e 13. Primeiro Timóteo.
Simone, lê só depois da confissão, perante o quê? Perante muitas testemunhas. É importante ter testemunha? É importante. Deus não exige que as coisas sejam públicas? Exige. Está aqui. O que você fez perante muitas testemunhas. Sabe por quê, irmão? Essas testemunhas vão te ajudar a não tropeçar. Porque muita gente tem medo de falar as coisas perante as pessoas, porque ela sabe que vai ser cobrada. E eu vejo isso como muito bom. Por quê? Porque isso você protege você mesmo de você. Porque você vai lembrar, eu disse isso, as pessoas ouviram, eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar. Então é muito bom. Não tenha medo de confessar a tua fé perante testemunhas. Sabe por quê? Porque essas testemunhas vão te ajudar na caminhada cristã. Se você vacilar, estão elas ali, ó, você disse aqui, olha, não tenha dúvida, vão cobrar mesmo. Você disse aquilo, você fez daquela maneira. Ok. Como propósito de Jesus, a testemunha verdadeira, em Apocalipse 3,14, enquanto eu acho aí, que nunca deixou de reconhecer publicamente o que ele sabia ser verdadeiro. Particularmente, precisamos querer morrer antes que encobrir ou esconder nossas convicções e o nosso compromisso com Cristo. Você vai ver o que Apocalipse diz. Jesus é a nossa testemunha verdadeira. O que diz Apocalipse? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus. o princípio da criação de Deus. Tudo que você faz, Deus é testemunha. Irmãos, isso é muito sério. Quando eu comecei a analisar e a pensar sobre isso, minhas atitudes, elas têm sido, eu não digo que 100% mudado, mas eu tenho parado, olhem, mais de 70% para analisar. Quando eu comecei a entender isso, Jesus é a minha testemunha de tudo que eu faço. Não interessa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, Jesus é a minha testemunha. Quando a ficha caiu, isso, veio um temor muito grande na minha vida. Muito temor, porque eu fiquei pensando, gente, muitas vezes a gente está, não, agora eu estou sozinho, estou escondido, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ir para aquele lugar, aquela coisa. E eu comecei a ver, Jesus é a nossa testemunha verdadeira. Não adianta você pensar que está sozinho. Não adianta pensar que não tem ninguém conhecido em volta. Jesus é a nossa testemunha. Ele sabe de tudo que você está fazendo. Tão importante é a nossa confissão que o escritor de Hebreus, você está em Hebreus 4,14. Hebreus fala dela como um pré-requisito que precisa ser conservado firmemente se quisermos chegar ao céu. A confissão é tão importante que lá em Hebreus nós vamos ver que é como um pré-requisito para que possamos chegar ao céu. O que é isso? Lê o versículo e você observa a parte final. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, e tenhamos firmemente a nossa confissão. Olha só, firmemente. Não é de qualquer maneira, é firme. Temos que estar firme, convicto do que estamos falando. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por que nós temos que ser firmes? Quem prometeu? E ele não é fiel. Não tem dúvida. As coisas vão ser dessa maneira. Não foi eu, não foi você que prometeu. E olha,
Deus pode mudar um plano na vida de uma pessoa, mas jamais uma promessa. Procura na Bíblia inteira e vê aonde Deus mudou uma promessa para alguém. Um plano na vida, Deus planejou fazer aquilo para você. Conforme o que você faz, Deus pode mudar. Saul foi um exemplo disso. Foi planejado para ser rei a vida toda, vitalício. O que ele fez, perdeu. Mas uma promessa, Deus jamais muda. Jamais. Jamais. Porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Quarto ponto. Eu coloquei determinação e intimidade junto. Eu vou tirar um pouquinho de intimidade no final. Determinados, porque muitas vezes na nossa vida moderna não temos tempos para parar, não temos tempo para nada. Os afazeres que nós mesmos buscamos nos sufocam, nos tiram do propósito de buscar, de gastar tempo para o Senhor e o seu reino. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós mesmos procuramos um monte de coisa que elas nos atrapalham. Então, determinados, por que determinados? Porque temos que ser determinados em fazer, em servir, em professar, em confessar, em estar com Deus, na presença de Deus, falando da presença de Deus. Temos que ser determinados. Não é fácil, né? Abandonar alguma coisa no seu dia a dia, deixar de fazer alguma coisa, principalmente quando envolve dinheiro, para fazer qualquer outra coisa para o reino de Deus. Não é fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil. Eu sei que não é. Pergunta quantas vezes eu já fiz isso. Muitas. Mas não é fácil. Não é fácil. Por isso temos que ser determinados. Não tem jeito. O Senhor não é achado, é encontrado de qualquer maneira. Não se ouve o Senhor de qualquer maneira. E é por isso que muitos de nós nem sequer sabemos de fato se Ele existe. Muitos estão enganados. Faz, como é que é? Confissão positiva. Eu sei que Ele existe, eu sei, mas no fundo não acredito. Por quê? Ele não é fácil de ser achado. Quer ver? Veio isso para mim, Jeremias 29:13. Jeremias nos ensina como devemos buscar o Senhor. Irmãos, não se iluda. Muitos de nós vimos para a igreja todo domingo e não temos certeza se Deus existe ou não. Não é só nessa igreja, não. Se você for pegar verdadeiramente, genuinamente, em muitos lugares, muitos crentes vão na igreja e não sabem se Deus existe. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ok, então você acha Jesus de qualquer jeito? Deus de qualquer jeito? Você só vai achar quando você buscar de todo o coração. Determinado a buscar. E olha, você tem que travar uma luta. É de coração mesmo, não é de boca para fora, não é falar que busca, não é dizer que faz, não faz, não é dizer que vai, não vai, é determinado. Sabe por quê? Porque essa experiência que vai ter é você e Deus. Eu não esqueço, a cantora Ludmilla que vai vir aqui, eu ouvi uma pregação dela, e no dia que ela estava aqui eu perguntei para ela. Ela falava assim que um dia ela trancou, fechou a porta do quarto e falou com Deus: o Senhor sai daqui para o Senhor falar comigo. E foi mais de 3 dias. Sem comer, sem beber, sem nada. Eu falei para ela: por que você fez isso? Ela falou assim: porque eu queria ouvir de Deus. E foi o tempo que Deus determinou. E eu fiquei lá. Eu falei assim: você recomenda isso para alguém? Ela falou assim: não. Não.